Primeiro lugar em assassinatos de LGBTs. Quinto lugar em assassinatos de mulheres. Um país que tem se notabilizado por misturar política e religião. Um país que tem se notabilizado pelo prazer que as pessoas têm de exibir armas. Um país que tem se notabilizado por constantes ataques à democracia. Você já sabe de que eu tô falando, né? Do Afeganistão. Não, tô falando do Brasil. O mundo ficou perplexo com a volta do Talibã ao poder no Afeganistão. Óbvio que essa não é uma boa notícia para ninguém, porque já se conhece o regime Talibã, como funciona. Ele é notável pela sua violência, por conta da perseguição a grupos minoritários e por conta da violência e opressão contra as mulheres. Essa perplexidade atingiu o mundo inteiro e isso inclui o Brasil. Bom, o que eu quero propor aqui é uma discussão sobre por que nós estamos tão perplexos assim com o regime talibã no Afeganistão. Será que a gente está tão longe dessa realidade? Vamos trocar essa ideia? Então, clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, comente, porque é sempre bom saber o que você pensa, e se você curtir a ideia aqui, compartilhe, tá bom? Vamos aí. Bom, como eu disse, o Talibã tomou o poder e eles são conhecidos por ter uma visão distorcida do Alcorão num conjunto de leis que eles chamam de Sharia. Pois bem, é muito provável, embora eles tenham feito um discurso de que agora eles são mais maduros e mais moderados, mas é muito provável que isso seja uma balela. Já há notícias de violência, já há notícias de atrocidades. É muito provável que as mulheres vão perder os direitos conquistados nos últimos anos. É muito provável que nós vamos ter um regime violento, opressor e tirano. Pois bem, o Afeganistão caminha para uma teocracia, que é o regime em que a religião é que dita as leis e regras básicas da sociedade. E aí a questão é, não importa qual é a religião, não é nada pessoal contra o Islã, que aliás, fundamentalmente é uma religião muito bonita. O problema é que misturar política e religião nunca deu certo. A história conta, a história mostra. Por quê? Porque as religiões são baseadas em preceitos dogmáticos. E como são dogmas, elas não precisam de um motivo racional para existirem. As coisas são porque são. E você não pode ordenar a política de toda uma sociedade baseado na fé de que a coisa é porque ela é. Para administrar uma sociedade, para que se faça um contrato social de convivência entre várias pessoas diferentes no mesmo território, é preciso que se use a razão, para que as coisas tenham motivações e argumentos que embasem e segurem essas motivações e justifiquem essas motivações. Além disso, a religiosidade tem uma outra característica, que serve para o convívio daqueles que comungam da mesma fé, mas não serve para a sociedade em geral, que é a religiosidade não é democrática. Como ela é baseada em dogmas, as coisas são porque são, e quem determina isso é a própria religiosidade, que supostamente fala em nome de Deus. Então não há democracia, porque as ordens daquela liderança religiosa supostamente são as ordens de Deus. E é óbvio que Deus não aceita contestação, Deus não aceita discordância, Deus não aceita divergência, já que ele é Deus. Então Deus manda e as pessoas que acreditam nele obedecem. Pois bem, isso não pode ser imposto numa sociedade plural. Isso não pode ser imposto num país inteiro, para uma população inteira. Esse é o problema básico da teocracia. A religiosidade, embora seja algo coletivo, no sentido de que muitas pessoas comungam daquela fé, ela tem na fé a sua base principal, e a fé é algo individual. Mesmo eu sendo de uma determinada religião, eu não necessariamente penso e pratico aquela religião igual às outras pessoas que são da mesma religião que a minha. E isso acontece em todas as religiões, em todas as partes do mundo. As religiões têm diferentes interpretações. E numa sociedade plural, numa sociedade democrática, todas essas visões, todas essas interpretações precisam ser respeitadas. E nenhuma pode se impor sobre a outra. É por isso que a religião e
e a política precisam se manter separados. A política é a arte de fazer com que todas as pessoas, de todas as cores, todas as crenças, todos os gêneros, todas as orientações sexuais, todas as identidades de gênero, enfim, com que todas as pessoas, todas independente das suas características individuais, possam viver juntas em sociedade. E isso só é possível se todas essas diferenças forem levadas em conta e forem respeitadas. Isso só é possível se nada for imposto a elas, de cima para baixo, através da força. Daí o problema que está no Afeganistão e que é o problema que todas as sociedades com a teocracia, ou seja, todas as sociedades em que a religião é lei, têm. Esse é o problema que a teocracia impõe a todas as sociedades. A teocracia enquanto regime de governo, ou seja, a religião enquanto lei, ok? Ok. Então estamos todos comovidos e chocados, como o Talibã é violento e como o povo do Afeganistão tá lascado e... Ok, vamos aqui pro Brasil. Aqui no Brasil, os cristãos evangélicos, só para dar um exemplo, tem uma bancada enorme no Congresso Nacional e muitos deles não têm o menor problema em dizer que se dependesse deles, a Bíblia seria a Constituição. E tem alguns que dizem isso, que para ele a Bíblia é a Constituição e é através da Bíblia que ele seguia para atuar no Congresso Nacional brasileiro. Vamos lembrar que o Brasil é, por lei da Constituição, um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado onde a religião é separada da política, onde a religião não pode ditar regras, nem leis, nem políticas públicas. Ainda assim, existem deputados com esse discurso. Ainda assim, nós temos uma ministra dos Direitos Humanos, Mulher e Família, que se diz terrivelmente evangélica, palavras dela, e ela tem tratado as políticas públicas para mulheres, para a família e para direitos humanos de forma terrivelmente evangélica. O que nos impôs retrocessos, o que nos impôs perda de direitos, o que fez com que o Brasil lá fora votasse a favor de regras que oprimiram, que ajudaram outros países a oprimirem mulheres. Nós votamos junto com teocracias. Quer outro exemplo? No Rio de Janeiro, e isso está se espalhando por várias partes do Brasil, existem grupos armados de crime organizado, traficantes de drogas, que se converteram e se dizem evangélicos. Pois bem, nas favelas, nas comunidades em que esses grupos dominam, é proibido andar de branco, porque as vestes brancas seriam vestes tradicionais do candomblé e da umbanda, que segundo esses caras aí, são religiões do demônio. Então nessas comunidades, essas religiões estão proibidas, andar de branco, mesmo que você não seja dessas religiões, é proibido. Os pais e mães de santo, de umbanda e de candomblé estão sendo violentados, as casas dessas pessoas têm sido destruídas e eles têm sido expulsos dessas comunidades. Existe um lugar no Rio de Janeiro que é um complexo de favelas que uma dessas organizações de traficantes evangélicos chamou de Complexo de Israel. No Complexo de Israel existe um tipo de Sharia lá também. Lembra que eu falei? A Sharia, que é a lei distorcida do islamismo, que oprime mulheres, oprime as pessoas. Pois bem, existe uma espécie de Sharia em muitas comunidades do Rio de Janeiro, em que o que vale não é a Constituição brasileira. O que vale nesses territórios comandados por esses grupos armados que se dizem cristãos evangélicos é a lei que eles entendem que é a lei evangélica, a lei da Bíblia. Então qual é a diferença do Afeganistão? Aqui, uma menina de 10 anos de idade foi violentada pelo tio e por lei, porque esse estupro resultou numa gravidez, ela tem direito a praticar um aborto. Ela não é obrigada aos 10 anos de idade ter o filho do homem que a estuprou. Então ela poderia fazer um aborto. Ela fez esse aborto, mas por muito pouco, muitos que se dizem também cristãos evangélicos foram para a porta do hospital, tentaram agredir o médico, tentaram agredir a equipe que estava acompanhando, que ia acompanhar o procedimento, tentaram impedir a entrada da menina no hospital. Qual é a diferença para o Afeganistão? O regime talibã é obviamente contra a homossexualidade, contra as questões de identidade de gênero e de orientação sexual. É óbvio que no Afeganistão
Afeganistão é proibido ser homossexual ou ser transexual. Acontece que, apesar disso, o país onde mais se mata gays, transexuais, lésbicas, o país que mais agride e assassina LGBTs é o Brasil, não é o Afeganistão. Qual é a diferença no Afeganistão? A deputada Isa Pena, que é deputada estadual aqui de São Paulo, ela foi apalpada e encoxada por um outro deputado. O Brasil inteiro viu essa cena porque essa importunação sexual, esse assédio, foi flagrado em vídeo. O Brasil inteiro assistiu. E a encoxada e a apalpada foi a 2 metros, 1,5 metro de distância do presidente da Assembleia Legislativa. Foi no meio de da plenária, onde estavam todos e todas os deputados e deputadas estaduais discutindo e votando propostas em pleno trabalho parlamentar. Esse deputado foi cassado? Não, ele não foi cassado. Por muita luta e insistência da própria deputada Isa Pena, do partido dela e dos movimentos feministas, esse deputado tomou apenas uma suspensão de 6 meses. E mesmo assim, ele foi indicado, sabe para quê? Para ser presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, um abusador sexual. Ele só não tomou posse porque a deputada Isa Pena, mais uma vez, o movimento feminista, o movimento de crianças e adolescentes e muitos organismos de direitos humanos foram contra e entraram com uma liminar e conseguiram impedir essa excrescência. Mas quase aconteceu. No regime talibã, jamais um abusador sexual, um homem que apalpou a mulher, estaria ainda no parlamento, num cargo político, e jamais assumiria o comando de uma organização responsável por proteger e desenvolver políticas públicas para criança e para adolescente. Mas aqui no Brasil, isto era possível. Nesse sentido, ponto para o Afeganistão. Por que eu estou nessa discussão? Eu entendo que a gente fique chocado com a ascensão de um grupo perigoso como o Talibã. Eu só quero que a gente fique tão chocados com o que acontece lá fora, com países, com grupos étnicos, com povos que a gente considera piores do que nós, subdesenvolvidos, selvagens, e comece a prestar atenção na nossa selvageria, no nosso subdesenvolvimento. É não se importar com o Afeganistão e com o povo afegão? Não, é o contrário. É dizer, é tão ruim o que está acontecendo lá, mas olha como é parecido com o que acontece aqui. Aliás, eu quero reservar um momento aqui desse vídeo para falar com um dirigente partidário do Partido da Causa Operária. É melhor dar o nome do partido, porque eu prefiro que essa mensagem chegue direto nele sem muito salamaleque. O presidente da Causa Operária fez um discurso para alguns milhares de trabalhadores numa manifestação, parabenizando, segundo ele, abre aspas, tá? Palavras dele, parabéns aos companheiros do Talibã que venceram o imperialismo, fazendo aí alusão à questão do imperialismo norte-americano. Eu queria dizer para esse dirigente político que se ele é companheiro dos talibãs, nós então estamos em trincheiras opostas, porque os talibãs não são meus companheiros, nunca serão meus companheiros, porque um grupo que oprime mulher não vai ser meu companheiro nunca, porque um grupo que decepa a mão de pessoas porque as pessoas roubaram não vai ser meu companheiro nunca. Um grupo que apedreja, que mata mulheres por apedrejamento, que chicoteia mulheres em praça pública, não vai ser meu companheiro nunca. A minha luta contra o imperialismo americano não serve de desculpa para eu passar pano para macho escroto. Eu sou contra o imperialismo norte-americano porque eu sou contra qualquer tipo de opressão. Então eu luto contra todas as opressões. As opressões de primeiro mundo, as opressões de terceiro mundo, as opressões dos americanos, a opressão dos talibãs, porque um mundo sem opressão é possível. Eu não quero viver num mundo em que eu escolho qual é a opressão que me serve, certo? Eu queria que a gente fizesse essa reflexão. Qualquer tipo de opressão é ruim. Se ela vem da religião, se ela vem da política, se ela vem das armas, não me interessa. É opressão, eu tô fora e tô lutando contra. A segunda coisa é que se essa opressão for a um grupo determinado, opressão aos pretos, às pretas, opressão à mulher, opressão à comunidade LGBT, pior ainda. Opressão ao povo indígena, pior ainda. A segunda coisa é que política e religião tem que ficar separado. Não deu certo no Afeganistão e a gente tá vendo, e não tá dando certo aqui no Brasil e a gente tá vendo também. Principalmente porque aqui nós temos um grupo religioso que tá com uma mão na Bíblia, mas a outra mão tá no oitão, tá no fuzil,
Brasil, entendeu? Seja lá no complexo de Israel com os narcotraficantes, ou seja com o povo que fez arminha na eleição de 2018. E você que é pobre, que é preto, que é LGBT, que é indígena e mesmo assim votou nesse governo que tá aí, eu queria dizer que o dinheiro que você ia gastar para comprar a arminha que você tava sonhando em comprar, você tá gastando para comprar seu gás, né? Você tá gastando para pagar a bandeira vermelha da sua conta de luz. Então vamos separar as coisas. E a terceira coisa que eu queria falar nesse vídeo era isso. Tá ruim lá no Afeganistão? Ah, coitado deles? Não. Nós temos o mesmo problema aqui. Então não tem opressão certa ou opressão errada. Não tem opressão que me serve ou opressão que não serve. Certo? É isso. Valeu. Até a próxima.